Existe uma ideia, e a gente gosta de acreditar, porque ela deixa tudo muito mais simples, né? A ideia de que existem limites claros entre bem e o mal, como se numa situação extrema a gente soubesse exatamente até onde a gente iria, como se existisse uma linha no chão e ninguém passa dela. Mas essa linha só existe enquanto o preço é baixo, enquanto perder não parece definitivo, enquanto o sonho ainda está seguro. O problema começa mesmo quando a iludir sentido da sua vida começa a escapar, e pode ser qualquer coisa. Quando e você construiu, né, até o momento, o que te define parece prestar, né, parece estar prestes a desaparecer, parece que vai sumir ou vai ser destruído. E é aí as pessoas descobrem e realmente são, não no discurso, não na intenção, mas na escolha. Como diz, né? Dê poder a um homem e você verá a verdadeira natureza. Porque se você ameaçar e ele não tenha mais esse poder, já era, irmão, o cara vira completamente outro. E a ambição costuma ser admirável quando ainda parece limpa, quando soa como coragem, disciplina, visão. A gente gosta de histórias sobre pessoas que querem mais. O que quase ninguém quer encarar é o outro lado disso. O momento em que a ambição começa a cobrar um preço e não dá para parcelar. Porque admitir isso significa admitir algo bem mais desconfortável. E com a pressão certa, talvez a gente também fizesse escolhas que hoje jura nunca fazer. O sonho é bonito enquanto ele parece e pede esforço. Quando ele começa a pedir pessoas, a coisa muda. E isso daí na questão do Rift fica completamente maravilhoso. Eu me chamo Solarian e seja bem-vindo ao Quarto Branco. O Rift, ele começa como alguém fácil de admirar, uma pessoa bonita, uma pessoa forte, um garoto que não veio de lugar nenhum, não recebeu nada de graça, mas conseguiu tudo, conquistou tudo. Mas a ré é uma certeza, né, quase assustadora de que nasceu para ser especial. Desde cedo, ele não sonha pequeno. Quando olha para um castelo distante, ele não vê fantasia, ele vê o destino dele, aquilo ali é o que ele é para a vida dele, e isso molda tudo ao redor dele. As pessoas seguem o Rift porque ele parece saber exatamente para onde está indo, e isso na psicologia é uma parada e de fato existe. Você sabe, você é uma pessoa direcionada, uma pessoa que sabe o que é da vida, as pessoas elas gostam de você, elas seguem você, porque a gente nunca sabe de nada, e porra, você é o cara especial e sabe para onde está indo, então qual é o meu problema? Por que eu não vou ser esse cara, né? O Rift, ele fala muito pouco, mas quando ele fala, ele convence muito. Ele lidera sem precisar gritar. A tropa do Falcão nasce disso, né? Nasce dessa parada, da sensação de querer lutar ao lado dele, né? Porque isso significa fazer parte de algo muito maior. Não é só guerra, né? É um propósito, tá ligado? O Rift, ele carrega um peso extraordinário. Só e logo no começo, lá, já aparecem as primeiras aberturas da rachadura, tá ligado? Quando o primeiro garoto morre lutando por ele, Rift segura a espada e entende algo que nunca mais vai embora. Sonhos grandes custam vida, né? Tudo tem um preço. E naquele momento ele poderia ter parado, poderia ter se questionado, mas ele escolhe outra coisa. Ele se convence de que aquilo não foi em vão, de que quando o sonho se cumprir, tudo isso vai fazer sentido. Ou seja, a parada do destino já está começando a passar por cima de outras coisas. E esse é o primeiro acordo que ele faz consigo mesmo. Ainda não é uma queda, é apenas um ajuste que ele faz, né? Um ajuste. A mente aprende a empilhar mortos em nome de um futuro ideal. E depois disso, continuar fazendo um pouco mais difícil. Ou seja, ele vai continuar matando pessoas, deixando pessoas morrerem, com um propósito de ir lá na frente ele vai poder ser um rei, né? E tudo aquilo vai valer a pena. É como se você fosse apenas um peão e você estivesse na pedra de xadrez. Poxa, no jogo de xadrez, né? Eu vou te jogar agora, vou te sacrificar para ele poder comer essa peça e depois eu ir lá e matar ele e aí a sua morte vai ter valido a pena. Entende? E nessa parada toda, quando o Rift entra, o Rift não, o Guts entra nisso tudo, ele muda tudo. Porque o Guts não luta pelo castelo, nem pelo sonho distante. Ele luta por quem está ao lado dele. E ele escolhe ficar. E pela primeira vez, ele se apega a alguém de um jeito e ele mesmo não sabe lidar. Ele mesmo não sabe lidar com o Guts, né? E até ele fala, cara, você não é meu amigo porque você não tem um sonho.
mesmo sendo o melhor amigo dele. E o único também. Ele é Guts por perto, mas não sabe amar sem controlar, tá ligado? Ele prefere ter o Guts como um piando e como um amigo do lado e tá livre por ele, né? E quando o Guts decide partir e ir embora, algo dentro do Rift se quebra, não por ele perder um amigo, mas por ele perder o controle da coisa, da situação, tá ligado? E pela primeira vez, algo sai da órbita do sonho do Rift. Né, contra a vontade dele, né? Contra a vontade. Na verdade, o Guts fez isso por vontade própria. E é isso que fere diretamente a imagem que ele construiu de si mesmo, tá ligado? Ele se vê de uma maneira, o Guts foi lá e destruiu essa maneira ele se vê, tá ligado? E a partir disso, a mente dele começa a colapsar, tá ligado? Começa a ceder. Não de forma explosiva, mas de forma silenciosa. Porque o Rift, ele é muito assim, né, cara? Ele começa de baixinho e vai só aumentando a atrocidade, tá ligado? A capacidade de ser um completo pau no cu. Enfim, ele começa a agir fora do cálculo. Ele entra no castelo à noite, se envolve com a princesa, não por amor, mas por desespero. É um erro e não combina com a estratégia fria e ele sempre teve, tá ligado? E é exatamente por isso que ele importa tanto. Não é desejo, é uma tentativa de provar para si mesmo e ainda tá no controle. Ele não consegue aceitar e perdeu o controle da situação. O Guts era o mais leal, o mais forte, o melhor. Um Guts do lado, ele poderia ter alcançado o objetivo dele sem nem usar o berrelite, sem nem ter passado por todo aquele sofrimento. Mas quando o Guts vai embora, simplesmente toda aquela imaginação ele tinha, né? Aquela ambição, aquele propósito foi destruído. A visão que ele tinha de si mesmo foi destruída. Então agora ele tá fudido, ele perdeu o controle, ele vai ter que reorganizar tudo de novo para poder tentar chegar no sonho dele. Mas ele não consegue aceitar e ele perdeu, ele não consegue. E o resultado mais rápido disso vem logo depois. Prisão, humilhação e tortura. O cárcere destrói o Rift, né? O que restava da fantasia, tá ligado? Destruiu tudo. Um ano sendo quebrado, dia após dia. As mãos que seguravam a espada ora tremem. A voz que comandava homens mal consegue sair. O sonho ainda existe, mas o corpo dele não acompanha mais absolutamente nada. E quando ele é resgatado, o choque não é a dor, é o espelho. Ele se vê como alguém incapaz de caminhar até o próprio sonho, tá ligado? Ele vê o sonho dele e ele não consegue dar um passo. Se o sonho dele dependesse de apenas um passo só para você andar e você realizar, ele não iria conseguir fazer esse passo. Porque o cara tava todo estuprado. O cara foi estuprado. O cara já foi espancado. O cara passou fome. Nesse ponto da história, o Rift não é mais ambicioso não, cara. Ele tá vazio. Ele tenta tocar um instrumento e não consegue. Tenta segurar uma espada e falha. Tudo justificava as mortes, as escolhas frias, simplesmente não leva mais a lugar nenhum. E aí vem a verdadeira tortura. Perceber que talvez tudo isso tenha sido em vão. Absolutamente todas as coisas que ele fez tenham sido jogadas no lixo. É o universo dando tapa na cara dele falando e só vai acontecer se o próprio universo quiser. Não importa o esforço dele, não importa as coisas dele, se pessoas vão morrer, se não vão morrer. Se não for pra acontecer, não vai acontecer. E tudo isso foi jogado fora. E a mente dele não colapsa por culpa. Ele não se sente culpado. Ele se sente inútil, tá ligado? A mente dele colapsa por inutilidade. A tentativa de suicídio dele não é um pedido de ajuda, tá ligado? É uma desistência silenciosa. É um momento em que ele prefere deixar de existir a continuar vivo ou em comum, quebrado e esquecido. Quando o berrelite se ativa, não é ódio, é desespero puro. O eclipse não acontece por ele odeia seus companheiros, tá ligado? Acontece por eles representam tudo o que o prende a uma humanidade e ele já não aguenta mais carregar. Ele desiste da humanidade, cara. Ele desiste de tudo. E eu tenho certeza que se você tivesse passando, né, ou tivesse passado por tudo que ele passou, você teria feito a mesma merda. Teria matado todo mundo e teria destruído tudo, tá ligado? Pra construir seu próprio reino. Enfim, eu sou o defensor número 1 do Rift. Eu tô no lado dele, eu não tô nem aí pra absolutamente nada, nem pra opinião de vocês, porque eu amo esse cara e eu vou continuar ao lado dele. A única coisa indefensável pra ele é o estupro da Caixa. E isso daí é indefensável, não dá. Mas todo o resto além de compreensível, é defensável e eu defendo. Eu não tô nem aí. Depois dessa eu acho que eu vou perder todos os meus... Quando a escolha final aparece, ela não é confusa, é bem clara até, tá ligado? Porque ele te coloca, né? O Rift, ele é colocado em uma parte onde é o seguinte, cara.
Ou você vai salvar todos os companheiros, vai ficar suave, tá ligado? Ou tu vai abandonar seus sonhos. Você prefere ir abandonar seu sonho ou abandonar as pessoas? E não há hesitação real nessa situação para ele, né? Porque essa decisão vem sendo ansiada desde o primeiro corpo no campo de batalha, desde o primeiro vale a pena. Rift não se torna um monstro naquele momento, ele apenas leva a sua lógica até o fim. É tipo o Doma, tá ligado? O Doma, ele tem sentimentos. O Doma chora. O Doma, ele tem. Ele não é um cara frio, vazio. A única parada é ele acredita e a morte é livramento. Então, ele segue a ideologia dele até o fim. E ele cresceu acreditando. Ele tinha exatamente assim. A ambição dele é como se fosse a herança do Doma, tá ligado? Ele literalmente acredita naquela parada, é ambicioso e não importa o que aconteça ou quem esteja na frente, se for para atrapalhar o sonho dele, vai morrer. E é exatamente nisso que o Fento se baseia. Cara, eu amo o Fento, mano, é maravilhoso. Enfim, e não assusta, cara, não é a violência, mas a coerência, tá ligado? Ele não grita, não implora, não se debate, ele apenas aceita. Porque aceitar significa voltar a existir como algo grandioso, mesmo que esse algo não seja mais humano. Ele prefere ser um demônio admirável a um humano quebrado. E o mais perturbador é que ele sabe exatamente o que está perdendo e exatamente o que está fazendo. Mas ele prefere assim. E é exatamente isso. No fim de tudo, o Rift não representa o mal absoluto. O Rift não é do mal, cara. Tá ligado? Eu não sei, mano. Não sei se eu poderia falar que o Rift é do mal e o Rift é ruim. Tá ligado? Ruim ele foi um Guts. Tá ligado? Ruim ele foi um Guts. Mas sei lá, é maldade sim, cara. É maldade sim. Tá bom, eu aceito. É maldade sim. Tá bom, não precisa me cancelar, cara. Não precisa me cancelar. Relaxa. O Rift, ele apenas representa o risco de transformar um sonho em divindade, tá ligado? Tem gente que coloca o sonho acima de absolutamente tudo e acaba perdendo muitas coisas atrás disso, né? Quando o objetivo vira sagrado demais, todo o resto vira oferenda. O mundo não está cheio de monstros, está cheio de pessoas que colocaram algo acima de tudo e nunca mais conseguiram descer desse altar. Não tem o Lula? Ele prefere o dinheiro do que fazer um país com 200 milhões de pessoas se tornar um país de primeiro mundo, tá ligado? E depois ele poder ficar mais rico ainda, já e se o país é um país de primeiro mundo, o Brasil enriquece, e se enriquecer ele continua mais rico. Enfim, é mais difícil? É mais difícil. Ele prefere o caminho mais fácil. Então, mate esse cara, por favor. Mas agora, pra finalizar, talvez a pergunta mais difícil não seja se valeu a pena pra ele. Talvez seja outra. Se tudo que te define estivesse prestes a desaparecer, você teria sido melhor? E aí, você teria sido melhor do que ele? Eu acho que todo ser humano teria sido igual. Porque as coisas que o Rift e o Guts passaram são completamente reais. Enfim, maravilha. Muito obrigado. O Rift é o melhor personagem de todos e vocês estão completamente errados. Ele tá certo. Tchauzinho, pessoas. É isso.